Muito boa noite, meus amigos. Então, mais um vídeo hoje, o vídeo de número 96N96, iniciando no embalo de Stevie Wonder com a música Part-Time Lover, que fala sobre um amor, uma paixão e assim vai. Então, o nosso vídeo de hoje, os polos e o Cambriano. O que tem a ver isto? Os polos refiro-me aos polos magnéticos da Terra e Cambriano, o período Cambriano. Como eu disse, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo! Já explico por quê. Os períodos que ocorreram na Terra, entre eles o período Cambriano, caracterizou-se este período por um grande afloramento de espécies, tanto animais quanto vegetais. Nem antes, nem depois, teve tanto afloramento de espécies animais e vegetais. Então, foi grande a diversidade de animais e vegetais nesta época, bem anterior ao Jurássico, bem anterior ao dos dinossauros, que é o Jurássico. Neste período, o que existia? Já explico, em termos magnéticos. A outra parte que eu me refiro no título são os polos magnéticos. Algumas pessoas sabem, outras não sabem, que os polos magnéticos da Terra não são coincidentes com os polos geográficos da Terra. O que eu quero dizer com isso? Lá onde mora o Papai Noel, Polo Norte, geográfico. Onde moram os pinguins, Polo Sul, geográfico. Mas, perto do Polo Norte geográfico, fica o Polo Sul magnético. Perto do Polo Sul geográfico, fica o Polo Norte magnético. Mas por que isso? Pelo seguinte: esta linha imaginária que liga os polos geográficos, essa óbvio que permanece. Mas a linha geográfica que une os polos magnéticos, que são invertidos em relação aos geográficos, esta linha imaginária ela vai girando, vai girando, vai girando. Então, esta linha, ou seja, o Polo Norte e o Polo Sul, se deslocam aproximadamente com 14 quilômetros por ano. Mas, no ano 2000, chegou à velocidade de 54 quilômetros naquele único ano. Então, aumentou bastante. Ainda não se sabe exatamente todos os motivos para isso. Voltando. Então, o Polo Norte geográfico tem perto dele o Polo Sul magnético. Esse Polo Sul magnético, junto com o Polo Norte magnético, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Só que leva para um giro completo 78 mil anos para isso. 78 mil anos são necessários para isso. Normalmente, destacando-se essa efeméride que no ano 2000 proporcionou 54 km por hora em vez de 14 km por hora, não, desculpa, 54 km no ano, ao invés de 14 km no ano normalmente. Gabriel Stachak, um abração para o amigo aí, muito obrigado pela audiência. Qual é? Bem lembrado. Voltando então, neste ano de 2000, aumentando a velocidade, continua este giro acontecendo. Agora, juntando as peças. No período Cambriano, muito tempo atrás, de antes do Jurássico, ou seja, de antes dos dinossauros, eram coincidentes o Polo Norte geográfico com Norte magnético. O Polo Sul geográfico com o Polo Sul magnético. Eram coincidentes. Como eu disse, foram girando, continuam girando. Mas leva para um giro completo, 360 graus, aproximadamente 78 mil anos. É muito tempo. Então, podem continuar usando a sua bússola,
que só vai ser necessário jogar lá fora daqui a 78 mil, desculpa, daqui a 78 mil anos. Então, há um giro, há uma mudança nisso, e essa mudança ocorre muito devagar, salvo no ano 2000, que aumentou muito a velocidade. Depois a velocidade voltou a ser semelhante à de antes, 14 km a cada ano a velocidade de giro. Voltando então ao que eu disse que uma coisa tem a ver com a outra. Será que sim? Será que não? Será que há uma correlação ou não do fato de, no período cambriano, os polos norte geográfico coincidirem com o norte magnético e o polo sul geográfico coincidir com o sul magnético? Naquela época era assim. E será que há correlação entre isso e o fato de, na biologia, terem aflorado uma maior quantidade de animais e vegetais, como nunca antes e nem depois em outros períodos? Será que tem alguma correlação? Até hoje se estuda, geólogos estudam, físicos estudam, e até agora não se tem uma resposta definitiva, se há uma correlação ou não, polos magnéticos coincidentes daquela época com grande afloramento de espécies animais e vegetais. Para concluir, eu gostaria de comentar sobre o fato de que, como é sabido que naquela época os polos magnético e geográfico coincidiam? Pelo seguinte, nas geleiras, quanto mais se cava, mais antigo é o gelo. Por quê? Porque o gelo vai se formando em camadas com a umidade do próprio ar, vai congelando nas geleiras, polo norte, polo sul, e quanto mais alto é, mais jovem é o gelo. Quanto mais profundo é, mais antigo é o gelo. Então, colocando-se um cano para retirar um cilindro de gelo, quanto mais profundo for, mais antigo o é. Então, os geólogos sabem quantos centímetros, quantos metros correspondem a quanto tempo. A distância é diretamente proporcional ao tempo. E desta maneira, dá para verificar como era o ar daquela época. Mas não é água, não é gelo? Sim. Mas o ar da região, que foi congelado na sua umidade do ar, conforme eu comentei, foi congelado, transformando em gelo nas geleiras, polo norte, polo sul. Este ar continha, já naquela época, eu vou dizer limalhas de ferro, para a gente entender, mas é pó de ferro. Mas da onde? Do próprio planeta, Então, a cor do gelo, está falando o Gabriel aqui. Ó. Muito bem, também influi. Essas limalhas, entre aspas, são muito menores do que limalhas, este pó de ferro, proporcionam com que, ao se congelar, congelassem exatamente na posição em que apontavam para o norte magnético e sul magnético, na direção norte e sul. Desta maneira, o ferro, como é um material ferromagnético, ou seja, fortemente atraído por um campo magnético, esses pedacinhos, essa poeira de ferro, que existia e ainda existe, né, no ar, em baixa quantidade, mas tem, esta poeira funcionou como uma espécie de pequena bússola, espécie de pequenas bússolas. Desta maneira, quanto mais se cava, mais se vai vendo a disposição dessas pequenas bússolas que fizeram uma volta completa a cada 78 mil anos. Também por isso se sabe o tempo de giro. Desta maneira, então, eu quero colocar em questão para os amigos se houve ou não houve correlação entre o campo magnético ser coincidente, polos geográficos e polos magnéticos, este campo magnético ser da maneira que é, para que houvesse maior afloramento de espécies animais e vegetais no período cambriano. Então hoje vai um abraço apertado aí para todos os meus ex-alunos na Escola Santa Rosa e principalmente aí para o Gabriel Stagiak, que está nos assistindo ao vivo. Um abração, fiquem com Deus,
e até a próxima.